Sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste canal. Eu sou a Mônica Dantas e hoje eu vou ensinar para vocês a diferença do porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento e porquê separado com acento. Vem comigo! Você vai utilizar o porquê separado sem acento para fazer uma pergunta. Essa pergunta ela pode ser uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Esse porquê ele pode aparecer no início da frase ou no meio da frase. Por exemplo, por que você está assistindo a aula hoje? Esse porquê interrogativo que aparece no início da frase, ele pode ser também substituído por qual motivo, por qual razão. Você vai utilizar ele separado, sem acento. Professora, mas esse porquê, ele pode aparecer no meio da frase? Boa pergunta! Sim! Esse porquê ele pode aparecer no meio da frase, quando se relacionar a uma pergunta indireta. Por exemplo, quero saber por que você não foi à aula. Então, esse porquê aí no meio da frase, que é aquela pergunta indireta, você vai utilizar ele separado, sem acento. Ah, entendi agora. E quando é que eu vou utilizar o porquê junto com acento? Porquê junto com acento. Você vai utilizar o porquê junto com acento toda vez que ele for exercer na frase a função de substantivo. Uma dica para vocês. Todo substantivo, ele tem que ter um artigo. Então, sempre que ele vir precedido por um artigo, ou um numeral, ou adjetivo, você vai utilizar ele aí junto com acento. Por exemplo, não sei o porquê você está agoniado. Então, o porquê, que você utilizou aí o artigo o, você vai utilizar esse porquê junto com acento. Entendi, Pro! Quando é que eu vou utilizar o porquê junto sem acento agora? Você vai utilizar o porquê junto sem acento toda vez que você for dar uma resposta. Esse porquê junto sem acento é uma conjunção explicativa. Então, quando tiver ideia aí de explicação, justificativa, finalidade, você vai utilizar esse porquê junto sem acento. Por exemplo, não fui à aula hoje porque estava doente. Esse porquê que está aí justificando o motivo pelo qual ele não foi para a aula hoje, você vai utilizar junto sem acento. Entendi! E agora, quando é que eu vou utilizar o porquê separado com acento? Porquê separado com acento. Esse porquê também pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. A diferença dele é que ele vai aparecer aí no final da frase. Então, quando você vê um porquê de pergunta no final da frase, você vai utilizar esse porquê separado com acento. Por exemplo, você está contente hoje. Por quê? Olha só o porquê aí no final da frase. Esse porquê é separado com acento. Eu entendi tudo direitinho. Eu vou utilizar o porquê separado sem acento toda vez que eu for fazer uma pergunta. E esse porquê pode aparecer no início ou no meio da frase. Eu vou utilizar o porquê junto sem acento toda vez que eu for justificar ou explicar alguma coisa. Eu vou utilizar o porquê separado com acento toda vez que for uma pergunta, só que esse porquê vai aparecer no final da frase. E eu vou utilizar o porquê junto com acento toda vez que for um substantivo, que vai vir precedido por um artigo, ou um numeral, ou um adjetivo. Entendi! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Em breve mais vídeos para vocês!